Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Dia 30 de abril de 2023. Como você vê isso? Como foi sua semana? Começo perguntando. Faça uma reflexão breve aí. Como tem sido o seu mês? Foi tranquilo? Foi um mês mais puxado? Foi um mês mais difícil? Será? Como foi o seu último ano? Pense aí junto comigo por quantas vezes você passou por situações difíceis. Talvez você passou por uma mudança de cidade, talvez você tenha lutado contra uma enfermidade, talvez você tenha perdido o emprego, não sei. Mas pense em quantas foram as lutas em que vem à sua mente nesse último ano. Quantas são as dificuldades que você tem passado. E quantas vezes a gente então se depara com essas situações que por si próprias nos conduzem a momentos de dificuldade, que nos conduzem a momentos de desesperança, não é? Mesmo sendo cristãos. Mesmo crendo no nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos o Deus que age no meio do caos, e nos dá então essa paz necessária para prosseguir. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia, em Mateus capítulo 8, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Você achou? Achou, diz achei. Não achou, diz espera um pouquinho, pastor. Vou fazer a leitura então de Mateus capítulo 8, do verso 5 em diante, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando, Senhor, meu servo está em minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vá, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém, até aí. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque ela é tão atual, ela é tão eficaz. E obrigado porque ela nos transforma. Pedimos ao Senhor que através do Teu Santo Espírito molde o que precisa ser moldado em nós. Nesta manhã, nos abençoa, Pai, com instrução. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente passa por momentos de dificuldade, a gente tem esse grande desafio, que é, de fato, olhar para a cruz de Cristo. E nem sempre isso é tão fácil,
justamente por conta dessa cegueira momentânea que acontece nesse período de dificuldade. Parece que fica meio nebuloso, não é? A gente não enxerga muito bem o que vai acontecer. E aí isso tende, enquanto humanos que somos, a nos deixar mais desesperançados. Nos conduz a ficarmos talvez mais aflitos. E esse texto especificamente, ele nos mostra, através da vida deste homem, o centurião, algumas posturas que evidenciam a nossa fé em Cristo Jesus. E nós precisamos tornar esta fé cada vez mais evidente. Ainda que você já tenha se entregado a Jesus, ainda que Ele tenha te escolhido para a salvação, é necessário que nós cresçamos na jornada da fé enquanto nós estamos aqui, enquanto a nossa missão em Jesus não foi cumprida. Nós não devemos ficar estagnados, mas nós devemos buscar cada vez mais estarmos próximos do nosso Deus, para estarmos cada dia mais parecidos com este nosso Deus. E a primeira postura que evidencia essa fé em Cristo, mostrada ali pelo centurião, é a dependência. Você identifica junto comigo que este centurião, ele chega com esta postura de necessidade. Eu preciso do Senhor, eu vim aqui buscar conforto no Senhor, eu vim buscar do Senhor aquilo que eu não posso fazer, aquilo que ninguém pode fazer. Um centurião era um oficial militar romano, lá do Império Romano, comandante de um destacamento de 100 soldados. E nós sabemos que, pela história, que as ações daqueles homens nem sempre eram as melhores, pela crueldade, pela frieza pelas quais os soldados romanos ficaram sendo conhecidos aí. Mesmo assim, aquele homem, cujo nome a gente nem conhece, ele entendeu quem era Jesus. E mesmo trabalhando ali para o Império Romano, ele vai em busca de Jesus, ele vai ao encontro dele. A religiosidade tão presente na sociedade tem dificuldade de enxergar Jesus como Emanuel. Tem dificuldade de enxergar este Deus conosco, que está próximo, que está perto, e acaba então difundindo a ideia de um Deus que, por ser quem é, não se preocupa com dificuldades tão pequenas, tão presentes em nosso cotidiano. Deus está preocupado com coisas mais importantes, não é? Está preocupado em cessar as guerras por aí no mundo. Ele não está preocupado com a minha vida. Ele não liga tanto assim para mim. Afinal, isso é tão pequeno, não é? E às vezes a gente sabe que é uma luta que a gente passa, que não tem realmente grande expressão, mas não deixa de ser luta, não deixa de nos deixar mais aflitos. Mas essa ideia acaba, talvez, passando pela nossa mente por conta do que a sociedade, por vezes, nos ensina. Em contrapartida, há uma onda de pseudo-cristãos com um estilo de vida pós-moderno que discursa sobre um Jesus que é o nosso brother, o Jesus que é da galera e que é nosso melhor amigo e tudo mais. E qual que é o problema disso? Nenhum, se você continua o enxergando como Ele é, como o Deus de todas as coisas. Se você percebe que o Deus, na pessoa do Filho, Jesus o Cristo, te ama tanto, que está caminhando do seu lado, e que você pode contar com Ele como seu melhor amigo, então você está no caminho correto. Contudo, essa ideia, infelizmente, que ocorre, é que as pessoas elas perdem o temor ao Senhor Jesus, se esquecem de que mesmo Ele estando presente, se preocupando conosco, Ele não é mais um no meio da turma. Ele não é conivente com o nosso estilo de vida pecaminoso. Então, Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Nele está toda a plenitude. E por vezes a gente tem encontrado um discurso que beira a blasfêmia. Então qual que é o caminho? O caminho é a dependência. Jesus Cristo é Senhor sobre tudo, e este centurião, mesmo trabalhando para um império opressor, de imediato reconhece a soberania do Deus Filho, e pede socorro a Ele, o tratando com reverência e temor. E você enxerga isso nitidamente aí no texto, através de duas ações claras. Primeiro, ele adota uma postura de reverência, lhe chamando de Senhor.
Não um senhor corriqueiro, como a gente se trata. Não, o senhor vai ali e faz isso. Mas um senhor lidando com, de fato, Deus na pessoa do Filho. O Senhor com letra maiúscula. E a gente percebe que ele faz esse pedido, certo de que somente o Senhor Jesus poderia transformar aquela situação. Ele vem com a certeza, com a convicção de que, falando com Jesus, só ele poderia resolver. O texto não nos dá mais detalhes, dizendo o quanto tempo aquele servo do centurião estava passando por dificuldades, por exemplo. O texto não diz se ele procurou toda a ajuda medicinal que era possível naquele tempo. O mais provável é que sim. Mas então ele ouve sobre o Messias, que tem andado, curado, feito milagres, e ele vai buscar isso. Chega então até o Messias como se deve chegar, com uma postura de dependência, mas não apenas a dependência, ele também chega com humildade, e você percebe isso aí no verso 8, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Ele diz isso após Jesus dizer que vai ajudá-lo, se dispor a ajudá-lo. Então Jesus, ele conta o caso para Jesus, eu vou lá curá-lo, eu vou até lá, vamos. E ele, não, Senhor, não dá, eu não sou digno de o Senhor entrar na minha casa, do Senhor ter que parar o que o Senhor está fazendo e se deslocar até lá, perder o seu tempo fazendo isso. Humildade, mesmo de novo, sendo quem é, um homem que comandava outros 100, apresenta humildade, e que postura nobre, não é? Ainda que aquele homem estivesse aflito, ansioso para ver o milagre acontecer, ele reconhece a sua miserabilidade e indignidade em ver o Filho de Deus se deslocando e entrando ali no seu lar. O texto também não diz aonde era. A humildade evidencia a fé em Jesus, meus irmãos. A humildade, ela demonstra que sabemos bem quem somos e sabemos bem quem Ele é. Se eu sei quem eu sou diante do Rei, então eu preciso me portar com humildade. Não há outra opção, não há outra escolha. Mesmo sendo poderoso humanamente falando, este centurião se dobra diante do Rei do Universo. Essa é a postura que o Senhor espera de nós. Humildade para buscar socorro quando é devido. Digo isso porque tantas são as vezes em que a gente mesmo tenta resolver os nossos problemas, não é? E a gente às vezes vai postergando a resolução, porque a gente quer dar o nosso próprio jeito, quando era só se curvar diante do Rei e pedir ao Rei: Senhor, está aqui a minha situação, eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe, então faça o que lhe apraz, e que nisso, meu pedido sendo atendido ou não, o Senhor seja honrado e glorificado. É essa postura que o Senhor espera de nós, meus irmãos. Digo isso sabendo do nível de dificuldade que é. É difícil, não é? Mas é necessário. Por fim, aquele homem, além de demonstrar a dependência e a humildade, ele demonstra a convicção do poder de Deus. A parte B aí do verso 8 vai nos dizer isso. Depois de ele dizer que não é digno de receber o Senhor em sua casa, ele diz: mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele o faz. Então manda uma palavra de cura, Senhor, e eu sei que este homem vai mudar a situação daquele homem. Faça isso. E aí esse procedimento, essa fé que este homem manifesta, provocam a admiração de Jesus.
Para o centurião era natural Jesus ter plenos poderes sobre essas influências invisíveis do universo, pelo que ele já tinha ouvido falar. Como era para um oficial romano ter confiança no cumprimento de suas ordens, ele faz esse comparativo. Se eu, como homem, ordeno e acontece, o Senhor, sendo o Messias, pode fazer qualquer coisa. Uma ligação inteligente e simples que ele fez em sua mente. Uma constatação que vem após a quebra do orgulho, após o reconhecimento da dependência, após assumir a postura de humildade. Vem a convicção: Deus faz, se Ele quiser, Ele o faz, e se não faz, é porque Ele não quis e porque não era o melhor. Simples assim. O centurião faz questão de explicar a sua compreensão, a sua convicção da ação de Jesus, e compara aí essa ação na liderança dos seus soldados, com a autoridade que Jesus tem, mas essa postura ela acabou abrindo os precedentes para que Jesus discursasse sobre o futuro da igreja, dando um alerta ali aos seus ouvintes judeus, mostrando a todos que Ele é o Senhor das nações. E é por isso que você e eu podemos adorar a este Senhor, hoje aqui em terras tupiniquins, porque Ele veio para todos nós, veio para salvar o mundo. Então Ele aproveita esta oportunidade para ensinar a respeito de quem Ele mesmo é. É o Messias prometido dos judeus, sim, mas é o Filho de Deus que estava no início de toda a criação. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que transforma tudo o que precisa ser transformado, apenas mandando com uma palavra. É este Senhor a quem nós estamos adorando nesta manhã. É Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E esse texto então precisa te fazer refletir, como me fez refletir. Será que as nossas ações têm evidenciado a fé em Jesus, sobretudo nos momentos de dificuldade, queridos? Por isso eu pedi no início para você refletir um pouco aí sobre como foi a sua semana, o seu mês e o seu ano. Será que as ações têm te conduzido a isso? Tem te conduzido a você a adorar, independente da circunstância, a declamar e a declarar a dependência do Senhor? Dependa do Senhor em tudo. No macro ou no micro, Ele é Emanuel. A gente foca nisso no Natal, né? Deus Emanuel, é o Deus conosco. Mas o ano todo você precisa ter essa convicção. É o Deus Emanuel. Nas grandes coisas, ou nas dificuldades que talvez você considere pequenas. E pense, eu dou o meu jeito aqui, não vou incomodar Deus não. Ele quer que você dependa dEle como filho. Se achegue ao Senhor e diga: Senhor, eu preciso disso. Faça o que for preciso. Me ensine com essa situação. Quando a tempestade então chega sem avisar, como temos nos portado diante de Deus? As circunstâncias têm me levado ao desespero de uma vida mergulhada em preocupações? Haja com humildade. Não tenha vergonha de se achegar ao Pai para pedir a sua ajuda no meio da tribulação. E por fim, mais uma reflexão. Temos confiado que o Deus Filho, sendo o Senhor que é, realmente ouve o nosso clamor? Ou será que é possível eu orar ao Senhor e Ele atender o meu pedido? Ou será que eu tenho orado ao Senhor? Você tem tido essa fé? Ou você mesmo fica desacreditado pelas causas que parecem impossíveis que batem à sua porta? E aí diante disso desiste e se esquece de que serve ao Rei do Universo. Ore com convicção no poder de Deus, não duvidoso. Lembre-se de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos 8, verso 28. São todas as coisas, não são algumas. São todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então perceba, meu querido irmão, na adversidade, uma oportunidade de Deus ser glorificado através da sua vida.
Diante disso, então, pergunto mais uma vez: como foi a sua semana? Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.